ali não havia mais nada a fazer. É provável que havia uma angústia e uma tristeza no coração de Tomé. E deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes isso acontece conosco. O luto, o sofrimento, as circunstâncias dessa vida, muitas vezes, nos faz querer ficar sozinho, sozinha, ou se isolar das outras pessoas. Mas você precisa entender aqui uma coisa. O fato do Tomé ter se isolado dos outros apóstolos não significa que ele não cria em Jesus. Não significa que ele não era fiel a Jesus. Não significa que ele não amava o Senhor. Mas você vai perceber ao longo da nossa análise aqui que ele estava apenas descrente com a ressurreição de Jesus. Vocês sabem os acontecimentos que aconteceram no domingo de Páscoa. Jesus primeiramente apareceu para as mulheres. Depois ele apareceu para 2 discípulos a caminho de Emaús. E depois ele aparece então para todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. Então, o problema de Tomé, a descrença do Tomé, na realidade era com respeito à ressurreição de Jesus. Não que ele não cria em Jesus, não que ele não amava Jesus, não que ele não era fiel a Jesus. Mas ele não entendeu o princípio. Ele não entendeu que a cruz significava a glória de Jesus. Era preciso que ele passasse por tudo isso. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes isso acontece comigo e com você. Nós ficamos naturalmente frustrados, decepcionados, quando o que está em questão muitas vezes é o investimento de uma vida toda. Meus irmãos, vocês precisam entender que os discípulos deixaram tudo. Deixaram a provisão, a pesca, os barcos, a família, a cidade onde moravam, para viver 3 anos ao lado de Jesus. E aí, junto com Jesus, eles viram todos os tipos de sinais e maravilhas acontecerem. Eles viram Jesus dar vista aos cegos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. E de repente, agora, numa morte de cruz, aparentemente está tudo acabado, tudo terminado. O que nós vamos fazer agora, gente? Vamos embora. O último que sair, apaga a luz. Acaba-se o ciclo segundo a mente daqueles que não acreditavam na ressurreição de Jesus. Estava tudo consumado, tudo acabado. E deixa eu te dizer uma coisa. Muitos tiveram dificuldade para lidar com esse processo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus. Judas, meus queridos irmãos, seria um dos apóstolos, e as escrituras dizem que ele trocou tudo por 30 moedas. Pedro negou Jesus e voltou para pescar, e levou mais alguns discípulos com ele. Os 2 discípulos a caminho de Emaús desistiram da fé e caminharam de volta para a sua terra natal, para a mesma vida vazia, desregrada e sem sentido. E agora Jesus aparece para os discípulos no mesmo lugar, todos eles juntos reunidos. Tomé abandona a comunhão, os irmãos da fé, a família da fé, e ele está ausente. Deixa eu te dizer uma coisa. A postura de Tomé reflete muito a geração nesse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma geração da descrença, uma geração da interrogação, uma geração que vive em questionamento, uma geração
geração imediatista, que muitas vezes querem que as coisas aconteçam ao nosso tempo. Sabe? Às vezes nós vivemos um tempo que parece que Jesus está atrasado ao nosso respeito. Parece que Ele não está atento para a nossa necessidade e para a nossa urgência. E muitas vezes nós deixamos de ser a geração da fé, a geração do louvor, a geração que deveria ser o sal e a terra, o sal da terra e a luz para este mundo, de forma que as pessoas pudessem ver a luz de Cristo brilhar através das nossas vidas. E muitas vezes nós somos como Tomé, descrentes, acreditamos em Jesus, amamos Jesus, mas descrentes na prática. Sabe, porque virtudes como paciência, fé, muitas vezes nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa correria do dia a dia e da vida que nós levamos, a paciência tem sido deixada de lado, porque nós queremos resultado rápido. Mas vamos voltar ao texto bíblico, continuando. Jesus apareceu para todos os discípulos no mesmo lugar reunidos. Ali estavam 10 apóstolos que estavam reunidos no cenáculo. Faltava 2. Judas Iscariotes, vocês sabem o fim que ele teve. E o 12º, Tomé. E você, pensa aqui comigo. Jesus tinha sido crucificado de uma forma terrível através da morte de cruz. Como que você imagina que estavam esses homens? Amedrontados, preocupados. Será que os soldados romanos vão vir para nos prender? Será que nós vamos ter o mesmo fim? Portanto, eles estavam amedrontados. Sim, estavam amedrontados. Mas chama a atenção de uma coisa. Amedrontados, sim. Porém, juntos, unidos, pela mesma fé que os unia. Juntos. E eu não tenho como não lembrar da passagem de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja assustado com as mudanças, assustado com este mundo, em tempos de guerra, que veio de uma pandemia terrível. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja assustado com as circunstâncias, com esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo presente. Os apóstolos estavam amedrontados, sim, porém unidos pela pouca fé que ainda lhe restava. 2 Coríntios 4, versículo 8, 9. Fala também dessa realidade que talvez eu e você estejamos vivendo, cheia de desafios, mas a palavra do Senhor nos diz hoje que em tudo eu e você somos atribulados. Atribulados, sim. Angustiados, não. Assustados, perplexos, preocupados com o dia a dia, com as nossas necessidades, com a nossa igreja, com a nossa casa, com a nossa família, perplexos, sim, mas desanimados, não. Perseguidos por causa da nossa fé. Nunca a igreja esteve tão assolada como ela está no tempo de hoje. Sabe, há uma orquestração demoníaca dentro dos parlamentos do mundo todo para destruir a família, para destruir os princípios
destruir os valores. E todo aquele que professar sua fé em Jesus Cristo e os seus valores, os seus princípios, tem sido perseguidos. Em alguns países mais, em alguns menos. Mas perseguidos, sim. Mas desamparados por Jesus, não. Ele não nos desampara, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa só. Abatidos, às vezes tristes, diante das circunstâncias dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Abatidos, tristes, sim, mas destruídos, não. Destruídos, não. Portanto, os discípulos estavam amedrontados, mas estavam juntos e estavam unidos. Preste atenção, eles estavam juntos. Eles estavam juntos. Portanto, meus queridos, tome cuidado com o isolamento. Esteja junto com os seus irmãos. Esteja junto com a família da fé. Sabe por quê? Porque o isolamento nos torna céticos e negativistas. Nos torna descrentes. O isolamento e a distância da proximidade com os nossos irmãos da fé tira a nossa confiança em Deus, nos fazendo ver sempre o lado negativo das coisas. E portanto, você precisa entender que a incredulidade isola pessoas. Nós precisamos, meus queridos irmãos, estar sempre juntos. Nós precisamos, como cristãos, estarmos sempre reunidos no mesmo lugar. Sabe, porque é junto com você que a minha fé é fortalecida. É junto que nós nos ajudamos mutuamente uns aos outros. Nós precisamos estar onde a palavra de Deus esteja sendo pregada e ministrada. Nós precisamos estar juntos para fortalecermos uns aos outros. Sabe, é como brasas que estão acesas no fogo quando estão juntas. Tire uma brasa, ali separe do lado, de perto das outras. O que vai acontecer? A tendência é logo apagar, não é verdade? E assim a vida do cristão. Nós precisamos estar juntos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não existe nada mais massacrante para alguém que está vivendo um tempo de incredulidade do que ficar perto de cristãos alegres, confiantes e positivos. Tal exposição, meus queridos irmãos, num culto é fatal para os céticos e descrentes. E a gente aprende então que não é de se admirar que quem está vivendo um tempo de incredulidade, de ceticismo, que está vivendo ou travando batalhas espirituais de incredulidade na sua fé, dentro da sua alma. Essas pessoas procuram se afastar da comunhão da igreja e da companhia dos outros cristãos para viverem isolados na sua incredulidade. Pode reparar, a coisa mais difícil é alguém que está vivendo dificuldade na sua fé, estar num ambiente como esse aqui, cheio de gente confiante, cheia de fé positiva. E isso, meus queridos irmãos, explica o isolamento de algumas pessoas.
Deixa eu contar uma experiência aqui que eu vivi. Eu morava numa cidade do interior do Paraná, uma média cidade. E estava vivendo um tempo que as minhas empresas, meus negócios estavam passando por um momento muito difícil. E quando eu ia para o culto, e via os irmãos alegres, cultuando a Deus, celebrando os louvores, e tinha inclusive uma música de uma banda gospel do Rio de Janeiro, chamada Toque no Altar. Nós estamos falando de alguns anos atrás, do Ministério Aposentar. E eles então tinham uma música muito interessante que falava por todo lado, sou abençoado. E naquele tempo que eu estava em dificuldade na minha confiança, era muito difícil ouvir aquela música, sabe? Porque ela não dizia especificamente aquilo que eu estava vivendo, que eu estava sentindo. Meus irmãos, porque se estava sendo abençoado para muita gente, isso não estava acontecendo na minha vida, na minha realidade. E, portanto, aquela música era muito difícil ouvir na comunidade, porque a comunidade, quando cantava aquele louvor, dançava, ia para a direita, ia para a esquerda, e eu estava com dificuldade de dizer aquilo. Note aqui uma coisa: não há nada de errado com a música, que é uma música mesmo abençoada. Não há nada de errado com a igreja alegre e festiva que estava cultuando a Deus com aquela música. Mas o problema estava dentro de mim, o problema era comigo, com a falta de confiança, com a falta de que Deus poderia reverter a minha situação. E você então precisa entender, e aqui que eu quero chegar com essa mensagem, entender a realidade das pessoas que entram na comunidade cristã. Sabe, porque muitas vezes a alegria, o positivismo, a fé e a confiança que eu e você temos em Cristo Jesus, no sentido que Ele pode reverter qualquer coisa, Ele pode mudar o impossível. Talvez essa fé não é a mesma fé que as pessoas que chegam e vão entrar por essa porta têm. Sabe, essa dificuldade de confiança. Irmãos, às vezes nós vamos lidar com pessoas com dificuldade de confiança no nosso meio, nos nossos irmãos. E você precisa entender o outro, o seu irmão, a sua irmã. Sabe, ter paciência, orar por eles, visitá-los se eles aceitarem uma visita, fazer um contato, uma ligação. Mas vamos como termina essa história, voltando ao texto bíblico. Tomé volta à comunidade cristã. E o interessante é que você pode acompanhar comigo no versículo 25. É muito provável que os outros apóstolos foram ter com ele no decorrer da semana. Versículo 25. Os amigos, os irmãos da igreja vão ter com ele durante a semana. E eles começam assim o versículo 25. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Tomé, vimos o Senhor, vimos o Senhor, vimos o Senhor. Preste atenção. Não há aqui apontar o dedo, não há aqui acusação, não há aqui palavras de desmerecimento dizendo: olha, você não estava aqui, você perdeu. Não. Eles medem as palavras para não haver um confronto e perdê-lo de vez. Não há cobranças, não há questionamento, não há o apontar o
dedo. Mas observem, vimos o Senhor. São palavras de ânimo e encorajamento. Entre outras palavras, eles estão querendo dizer: Tomé, meu irmão, volte. Nós vimos o Senhor. Nós estamos preocupados com o seu tempo. Nós estamos preocupados com a sua dor. Mas nós queremos respeitar as suas dificuldades. E uma igreja que respeita a dificuldade daqueles que chegam vai fazer a diferença neste tempo que nós estamos vivendo. Meus irmãos, os companheiros, os irmãos de fé, de congregação de Tomé, acolhem ele e respeitam as suas dificuldades e o seu tempo. É isso que você precisa fazer. Esse é o desafio da igreja em Portugal. Sabe, quando eu e você começarmos a fazer isso, nós vamos começar a ver essas cadeiras sendo ocupadas, a respeitar o tempo das pessoas, a dificuldade das pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa: mexer com gente desviada ou desviada de problema, sabe, é cheio de questionamento, cheio de decepção com pastores, decepção com igrejas, decepção com comunidades, decepção com períodos, decepção com ministérios. É sempre assim. Mas deixa eu te dizer uma coisa: sempre foi assim na igreja. Sempre foi. Aonde tem gente, tem problema, tem dificuldade de relacionamento, diferença de ideias, divisão. Mas você precisa entender que a igreja ainda continua sendo o melhor lugar para estar. Aleluia! Eles foram ter com ele provavelmente na semana. E olha como ele está. Olha o que ele responde para eles. Ele diz o seguinte, ainda no versículo 25. Olha só como alguém que está desviado da fé se comporta. Ele fala o seguinte, versículo 25: se eu, olha, tudo bem, vocês viram, eu respeito, mas se eu não ver e tocar e pegar, eu não crerei. Eu quero evidências. É assim que você vai enfrentar as pessoas nesse mundo que nós estamos vivendo. No seu trabalho, na sua universidade, as pessoas vão jogar isso na sua cara. Eu quero evidências. Mas o interessante é que eles conseguem levá-lo de volta para a comunidade. Tomé volta à comunidade e ao convívio com os outros discípulos. Não se sabe por que ele voltou para a comunidade. Se ele ouviu relatos da aparição de Jesus ou por pura curiosidade, mas ele continua cético e volta à comunidade. Preste atenção num detalhe: o intervalo entre o primeiro encontro de Jesus com os discípulos, juntos reunidos no cenáculo, quando Tomé estava ausente. A diferença de dias é de 8 dias, versículo 26. Porque já 8 dias depois, na outra semana, Tomé está reunido no cenáculo, quando então Jesus vai aparecer novamente. Versículo 26. 8 dias depois, Jesus aparece pela segunda vez, e agora Tomé está junto com eles. E Jesus provavelmente já tinha ouvido aquilo que ele estava falando, os seus questionamentos, e Jesus vai direto nele. Versículo 26 diz que eles estavam outra vez reunidos, e entre eles Tomé. Quando chega Jesus e eles estão com as portas fechadas,
Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E depois, versículo 27, por favor, ele se dirige para o Tomé e diz o seguinte: Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos, Tomé. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não é evidências que você quer? Então venha cá. E ele viu que era Jesus. Essa história termina assim: Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu, verdadeiramente é o Senhor. Jesus responde para ele, versículo 29: é, Tomé, porque me viste, você creu, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Rapidamente, para concluir tudo isso, deixa eu te dizer uma coisa. Foram 8 dias. Alguns historiadores dizem que foi de domingo para um outro domingo. Quando é que a igreja se reúne? Pelo menos a igreja cristã, de domingo a domingo. Alguns entendem que foi no domingo seguinte. E aqui eu aprendo uma coisa que eu quero partilhar com vocês. A incredulidade do Tomé foi rompida com encontros dominicais. Aponte isso, não esqueça disso. A incredulidade de Tomé começou a ser abrandada quando ele se juntou aos seus irmãos em Cristo, a comunidade da fé. A incredulidade de Tomé foi rompida no domingo seguinte à Páscoa, data do primeiro encontro de Jesus ressuscitado. E os discípulos se reúnem então no domingo seguinte, novamente, na esperança de que eles pudessem encontrar novamente com Jesus. Só que nesse segundo encontro, Tomé estava com eles. Deixa eu te dizer uma coisa. Na presença de cristãos apaixonados por Jesus e comprometidos, a incredulidade de qualquer pessoa, de qualquer irmão ou irmã que estiver abalado na sua fé e na sua confiança, tem uma tendência de se abrandar quando estão com cristãos comprometidos e apaixonados com Jesus. Quer alguém colocar fim à incredulidade, à descrença, à falta de fé, à falta de confiança? Então, queira estar junto e na presença de cristãos apaixonados por Jesus. Jesus certamente tinha ouvido cada palavra de Tomé e volta para atender as suas demandas por evidências. Sabe, meus irmãos, esse episódio na vida de Tomé nos permite fazer pelo menos 3 considerações, e aqui eu finalizo. Pare de resistir às evidências da ressurreição de Jesus. Talvez eu esteja falando com você, meu amigo, que está acompanhando essa ministração através da internet a qualquer tempo. Pare de resistir às evidências da ressurreição de Jesus. A história comprova a veracidade da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você acredite em tantas teses, em tantos autores, mas deixa eu te dizer uma coisa: esses discípulos, esses apóstolos, morreram pela fé, pela causa. E deixa eu te dizer uma coisa: ninguém dá a sua vida em troca de qualquer coisa. Meus irmãos, meus amigos,
o que esses apóstolos viveram ao lado de Jesus e aquilo que eles viram, a experiência que eles viveram foi tão forte e tão contundente que eles deram a vida pela causa, por Cristo. E aqui faz toda a diferença. Segunda consideração, creia em Jesus. Se você está com falta de confiança, com dificuldade, e se possível, se junte à comunhão de outras pessoas de fé. Se preciso for, se batize. Se preciso não, se batize. Tenha comunhão. Não abandone a igreja. Não abandone a comunidade da fé. Não se esqueça. Lembre-se que a brasa apaga longe do braseiro. Para concluir, desfrute dos encontros com Jesus. Desde o princípio da igreja, os encontros com Jesus são realizados, faz parte da nossa essência da comunidade da fé. No nosso caso aqui, muito específico de Moscavite, nós nos encontramos toda semana. É pouco, meus irmãos. Devia ser diário esse encontro. Portanto, a não ser que seja uma questão de doença, uma necessidade de trabalho, quando você se afasta, já são 15 dias. Muita coisa pode acontecer dentro desse tempo. A falta de confiança e a incredulidade só pode ser vencida através de encontros diários, se for possível. E se não for possível um encontro diário, que seja um encontro semanal com Jesus, através da oração, através das leituras bíblicas, através da palavra de Deus, onde ela é ministrada e afirmada. E é isso que fortalece a nossa esperança, isso que fortalece a nossa fé. E principalmente, e aqui eu concluo, através da comunhão, através da amizade com os irmãos de uma igreja local. Seja onde for, talvez eu esteja falando com alguém que em qualquer tempo vai ouvir essa administração, aonde você estiver. Procure uma igreja local, na sua cidade, no seu país. Igreja que pregue verdadeiramente a palavra de Deus. Procure os irmãos dessa igreja. Peça oração, peça ajuda. Certamente eles vão te orientar, vão orar por você, vão te receber e vão te encaminhar. Faça isso, não perca o seu tempo. A incredulidade e a falta de esperança de Tomé foi abrandada nos encontros dominicais. Os discípulos conseguiram fazer de volta. E Tomé então corrigiu o seu coração e voltou. Oh meu Deus, quem sabe onde você está falando com você que está distante, está achando que Deus está distante de você. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não se afasta de nós, Ele continua no seu lugar e no seu tempo. É nós que nos afastamos dele. Tomé corrigiu o seu coração e voltou. Quem sabe não é tempo de você voltar também. Talvez Ele esteja falando com você, jovem, mulher, homem, em qualquer lugar. Será que não é tempo de você voltar também? Portanto, eu quero orar por você que está com dificuldade de crer. Quero orar por você para que Jesus possa te ajudar a voltar a ter uma fé firme inabalável,
comunidade da fé, valorize a igreja, com seus desafios, com suas necessidades. Mas é o melhor lugar para estar. Amém. Tá bom? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua santa e bendita palavra. Oh, Jesus, que nos desafia como igreja. Ter essa tolerância, Senhor, para receber as pessoas que nos procuram. Senhor, quantas pessoas afastadas da comunhão, com a fé abalada, com a confiança abalada, por causa das decepções, por causa das brigas, por causa das divisões de igreja, por causa dos escândalos dos ministérios. Oh, Jesus, Senhor, nós aprendemos com essa passagem que os outros apóstolos respeitaram a dificuldade do Tomé. Nós percebemos com essa passagem que os outros apóstolos respeitaram o tempo do Tomé. Senhor, eles foram moderados e sábios nas palavras para não perder o de vez. Oh, Jesus, e uma semana depois ele estava junto com eles. Senhor, e o Senhor voltou. Eu aprendo aqui também, Senhor, o Senhor volta para acolher os seus. O Senhor volta para tirar as dúvidas. O Senhor volta para tirar os questionamentos. Senhor, Tomé precisava de evidências. O Senhor não tinha necessidade de voltar. Mas o Senhor volta. O Senhor voltou e volta. Porque o Senhor ama os seus filhos. E quer encaminhá-los, quer direcioná-los. Oh, Jesus, coloca esse Espírito em nós, nessa pequena comunidade, nesses irmãos, nessas irmãs, que eles possam amar os seus vizinhos, que eles possam amar os seus parentes, que eles possam amar os seus colegas de trabalho, aqueles que estudam, que possam amar os seus colegas de universidade, mesmo vivendo num tempo de universidade, de questionamento. Oh, Jesus, nos capacita para receber essas pessoas. É o que nós oramos, te pedimos.